Paranoicos, o podcast onde ser pai é surtar e rir depois. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Paranoicos, onde 4 pais surtam, mas também se divertem, né? Muito. E estamos aqui começando no episódio 3. Como você já vai perceber, que já virou tradição, nós vamos ter 2 episódios com a mesma roupa. Eu vim caracterizado com a camiseta de pai, que eu ganhei. Eles não estão muito preocupados com essa história, então eles vêm do jeito que eles quiserem. Exatamente. Temos uma novidade já aqui hoje, no nosso terceiro episódio. Temos um novo plano de fundo aqui, onde tem todas as nossas redes sociais. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram, no TikTok e no Facebook também. Curte, e compartilha, clique no sininho. Clique, curta, compartilhe, Deixe é seu isso joinha. aí. Dê o seu joinha. Dê o seu joinha, exatamente. Conta pra sua mãe. Conta pro seu pai, na verdade. Pra ele No grupo da ouvir. família. Beleza. Então, vamos lá. Como de praxe, estamos aqui. Sou Felipe Rosa, pai da Estelle, pai da Isabela. Hoje temos uma formação diferente. Estamos que nem o Abel Ferreira, mudando a formação aqui a cada jogo. Então, na minha ponta esquerda está o... Felipe Obara, pai do Lucas e do Eric. Como centroavante, hoje temos o... Rodrigo, pai do Rafa e do Léo. Beleza, galera? E na minha ponta direita, cruzando... Calma, deixa eu terminar, velho. Cruzando da ponta para o meio da área... Leon, pai do Lucas. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos. E vamos começar o nosso terceiro episódio hoje, que fala sobre um tema legal pra caramba. Então, o episódio 3 hoje chama Micos e Pirraças, Vergonhas Públicas da Paternidade. Roda VT. Roda VT. Boa! Acho que eu vou levantar porque os meus não fazem isso. Não vale, né? Estamos sem assunto, Então começa a dar aula aí pra gente aí, que eu vou te falar que é as minhas, mano, vou te contar uma história. Mas vamos lá. Então, hoje o tema é daqueles que todo pai conhece bem, menos o Obara, porque já que eles não fazem, que é a vergonha alheia. Não fazem pouco. Porque criança em público é sempre uma caixinha de surpresa, e isso é verdade, e também bastante constrangimentos, né? Então, se seu filho... Então, eu vou falar para você, Obara, essa aqui era a nossa pauta para os nossos espectadores. Todas as câmeras. Todas as câmeras. Obara, para você, se seu filho ainda não te fez passar vergonha em um lugar público, parabéns. Não, você não te fez hoje, né? Hoje. Mas aproveita e escuta esse episódio, então, para você se preparar para o que vem aí. Então, começamos assim nosso episódio 3 falando sobre vergonha alheia. E eu vou começar aqui já direto com uma pergunta. Rodrigo já está até anotando ali as coisas, legal. Exato. Que é o seguinte, o bloco 1 do nosso episódio de hoje é Queria Sumir, os micos dos filhos. E a pergunta, vou começar com você, Leon, ponta direita. O mais surpresa. Não, o Obara não vai falar nesse episódio. Ok. Já que ele não tem história nenhuma, tô de sacanagem. Leon, conta pra gente, cara, qual foi o maior mico que o seu filho já te fez passar em público? Posso falar 2? Fica à vontade, isso aqui é um Tem espaço um. democrático. A gente estava falando antes de entrar na gravação, falando de Foz do Iguaçu. Aí a gente pegou Boa. um voo, ele era pequenininho, ele tinha 1 ano. Cara, começa o avião a se mover para decolar. E fala, quero fazer cocô. Cara, em pé, entre os assentos, bota a fralda. Cara, aí a passaromoça dá um... Aí eu cheguei e falei, olha, é a natureza chamando, eu não tenho o que fazer. E toma isso, toma daquilo, a galera incomodada, vem aquele cheiro. Cara, essa foi bem chata, porque decolando, literalmente decolando, e todo mundo tem que estar sentado, senta, não sei o quê. E tem uma segunda, cara, que faz mais pouco tempo, a gente estava numa loja de brinquedos. Eu falei, filho, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Assim, é a argumentação que você tem que dar. Sim. Você tem dinheiro para outras coisas, para isso não, mas... Depois, não, deixa eu fazer Depois daquele vídeo do Messi falando pros filhos dele, o filho dele pede pra Esse pedir é tomar um muito refrigerante, bom, ele não cara. tem um puto, não sei o quê. Eu falo, porra, se o O Messi Messi não não tem, tem, né? vamos lá. Mas continua, Se ele Léo, tá desculpa aí. passando. É isso. Não, aí eu peguei e falei isso, foi ano passado. Ele falou assim, não sabia que você era tão pobre. Ele falou num volume, cara, assim, pra loja toda. Eu fiquei assim... filho, o papai é pobre, filho, então a gente não pode comprar. Eu só reforcei e Mano, fui, mas, cara, essas duas... Mas assim, esses lances de dinheiro é tenso, porque o meu foi o contrário. Vocês estão ligados, eu não gosto de gastar em nada. Aí eu entro nas lojas, aí eles falam assim, papai, podemos comprar isso, comprar? Eu falo, não, tá caro.
tá caro, tá caro, não sei o quê. Na internet é mais barato. Eu fala consegui assim, né? encontrar mais barato depois. Aí, beleza. Fui comprar uma camisa para um casamento, mano. Entrei na loja, tal, tô olhando. Vê a vendedora do lado. Ah, posso ajudar o senhor? Aí o Eric assim, não precisa, tá tudo caro aqui. Putz, mano. Aí a mulher já... Não, aí você fica naquelas, né? Que é tipo... Você dá risada. Né? eu olhei pra ele e falei assim, aí você fica... Não, agora não tá tão caro. Não, mas tá muito caro. Ele não sabe nem ler o preço ainda. Pra ele é... O meu já entende os preços, assim, ele já tá bem ligado. Porque eu falo pra ele, ó, você pode até tanto. Ele é 300, 200, ele já começa... Tipo, a loja da Lego A conta da minha assim, filha é cara. bem menor do Não, que a essa loja da daí. Lego. Não, a gente tava ontem, ele ganhou um presente de aniversário. Lembra? No episódio Ah, é anterior, eu falei, verdade. então, Ele tem fez que trocar, sempre aniversário. acaba... Parabéns, Lucas. Sempre tem que trocar, né? E aí eu falei, ó, você pode até tanto, tal, porque eu queria dar uma diferença, né? Não muito grande, né? Nunca dá certo, sempre acaba dando uma diferença. Né? Pô, mas sabia, cara, assim, não tem nada a ver com o ponto, mas eu vou falar. Você tava conversando com a minha filha hoje, com a Estela, com a mais velha, sobre essa história do dinheiro que ela quer comprar um negócio lá. Eu falei, filha, beleza, você pega o seu dinheiro e compra. Você dá mesada, igual a minha. Aí, na verdade, eu desconto, assim, ela tem direito de, uma vez por semana, ou comprar uma pipoca ou guardar o dinheiro. Mano, Caraca, mano. é isso, mano. Uma pipoca. A pipoca tá 15 Pô, conto, mano. Eu fui numa Porra. festa junina que tava 20. Não, eu se fiquei for, então, se for abismado. no cinema, é 50 conto. Não, Fora, cinema exato. não Não tem. E fora, Pipoca do Tem cinema. que fazer né? consórcio pra comer pipoca no cinema. é isso. E aí eu falei pra ela, aí custava acho que 70 conto, aí ela falou assim, mas papai, eu tenho dinheiro? Eu falei, não, filha, você tem 90. Aí ela fez assim, uau, como é que eu consegui tanto dinheiro? Eu falei, porque quantas vezes você tá sem comer pipoca lá? Muito tempo. Eu falei, então, por isso você tem dinheiro. Mas a relação é os 70 versus os 300 do seu filho. Não, mas calma, eu só dei um exemplo. Não. Isso me lembrou muito bom um vídeo que eu vi outro dia, que era uma menininha atrás na cadeirinha e os pais. E eles estavam indo, tipo, num drive-thru. É um vídeo gringo e eles, vê um café. A menina, eu quero um cookie. Não, filha, cookie a gente tem em casa. A menina na hora. Tipo assim, Café 3, também. 4... Cara, É fala, isso, mas né? café também tem em casa. A mãe olha pro pai, cara. O pai assim, ela tem um ponto. Não, mas Manda um é o que eu cookie aí, falo, né? cara. Você quer criar o filho com... Isso é sobre exemplos no final do dia. Não, né? eu acho que você quer criar o filho com argumentos. Então toma, brother. visão É é isso. Exato. Falando, então aproveita o seu argumento, Rodrigão. Conta pra ele gente. pode contar 4 cases. Eu contei 2, ele tem 2. Vezes dois. Não, acho que são cases rápidos, assim, até porque eu tava meio na dúvida de quais deles caberiam aqui. Acho que pegando o gancho do Leon, acho que temos sempre de... Cocô é um clássico, né? Boa. É um clássico. Já descobrimos que Cocô faz sucesso na audiência, então fala aí. E então, acho que tem o primeiro cara, quando os meninos fizeram um ano, a gente foi passar o ano novo em Punta Cana. E aí, eles são gêmeos, né? Pra quem não sabe, em geral, gêmeos nascem prematuro, então eles com um aninho ainda não andavam. Achei que você ia falar gêmeos nascem juntos. Geralmente Eu gêmeo achei que nasce ele ia falar, junto. fazem cocô junto, tá ligado? Não é isso. E aí a gente levava uma piscininha assim dessas de plástico, montava do lado da piscina, Boa. os moleques brincarem ali, pá. E aí, obviamente que daí, de repente, a gente começa a ver o Rafa dando uns pulinhos assim, pá. Quantos anos? Tinha um aninho, bebezinho. Cara, daí já tinha um floater ali na piscina, e aí era aquela história, porra, precisava ir embora, sair, pá. E aí, nesse momento, você começa a falar assim, meu... Agora eu pus a capa da invisibilidade, ninguém vai perceber que eu tô aqui tentando manejar esse treco. Aí tira o moleque assim, troca a fralda ali na beira da piscina. E aí eu peguei aquela piscina inflável assim e fui atravessando até o outro lado. E aí eu falei, caralho, o que eu vou fazer com essa piscina cheia de bosta? E eu falei, já sei, meu. Hora não deu outra. Eu vi um coqueiro assim na beira da piscina. Eu falei, cara, vou adubar esse coqueiro aqui. Acho que ninguém viu. Pá, Ajudando joguei a ali, meti uma água ali, dei uma limpada, depois levamos pro quarto. Então acho que a primeira história é essa. Porra, puta vergonha. E aí acho que tem uma coisa que todo mundo fala, né? Porque quando eu tiver filho, comigo vai ser diferente. Cara, você só sabe depois que você tem. Sim. E esse rolê de filho, viagem, cocô é um clássico. Não, e é isso que eu ia falar, velho. O cocô veio e já era. Não, essa é da fase pequena. E o Depois eu vou barata contar voa, uma outra do Rafa da fase... Tipo, foi há 2 semanas, 3 semanas atrás.
E aí a gente também viajando, deixei a Milena com as crianças, um monte de mala na porta do aeroporto, fui devolver o carro que estava alugado e tal. O que o moleque quis fazer? Cocô. Óbvio. Teve dúvida. Meu, a Milena não teve dúvida, pegou ali, montou uma cabaninha com as malas, meteu um plástico no chão, o cara cagou na porta do aeroporto, assim, no meio de quem tava passando. O que você vai fazer? Mano. Ela não podia. Imagina, sei lá, acho que tinha, na época podia viajar com um monte de mala, tinha uma meia dúzia de mala, 2 filhos pequenos, eles eram pequenos. Não dá pra ir no banheiro, não dá pra largar a mala. Mó caos, meu, vai fazer ali mesmo, e é isso. Então, pô, tem coisa que você tem que pegar e tomar a pílula da invisibilidade. E falar assim, meu, dane-se, vamos que vamos, e quem quiser ficar puto, que fique, paciência. Mas acho que a primeira dica é essa, cara. O cocô para criança é a coisa mais normal do universo e você vai ter que aprender que isso é a coisa mais normal também. O adulto controla a criança, não. A gente tem que lidar com isso. Mas eles não têm vergonha, é aquele lance, cara. A natureza chamou, fisiológico, e já era. E acaba nem sendo um mico, na verdade. Porque você sabe que eu fiquei pensando na história dos micos? As meninas têm várias, mas uma vez a gente estava na piscina do prédio, quando eu morava no prédio, e, cara, tava com as 2 pequenas sozinha, a Mari tava lá em cima. Pô, e a Isabela pequenininha, 1 ano. Papai, quero fazer cocô. Eu falei, cara, como é que eu vou subir assim? Cara, eu lembro que... O episódio deveria chamar Cocôs. É isso, mico dos cocôs e tal. Mas aí eu deixei a Estela lá, pedi pra vizinha, falei, cara, olha minha filha aqui que eu vou levar a outra pro banheiro, aquela correria e tudo mais. Mas beleza, nem é um grande mico, descobrimos que o cocô nem é tão grande mico assim. Mas eu tenho só mais uma historinha rápida aqui, não, só pra fechar. Vai. E aí a gente tá falando de coisas que acontecem com criança pequena e tal, né? E aí você imagina que seus filhos vão crescer que vai passar essa fase de você passar vergonha por causa dos seus filhos. Pois bem, o Léo joga basquete, o Léo tava jogando, a gente tava na torcida, né, no campeonato lá da interescolar. E aí o técnico trocou o menino lá, colocou o moleque. Meu, Rafa, cara, o moleque tem tanta noção e de repente ele vira assim... Nossa, não sei porque ele colocou esse moleque é ruim pra caramba. Eu falei assim, meu Deus, o pai do moleque do seu lado deve estar aqui. Mas que comentário. Rafa, você não pensou que o pai do cara tá aqui? Você ia gostar que alguém chegasse e colocasse seu irmão no jogo, alguém falasse que seu irmão é ruim? Você ia ficar bravo, né? Mesmo se ele fosse ruim. Ai, meu Deus, é verdade. Nossa, desculpa, saiu. Eu soltei. Saiu com o cocô. Exatamente. Então, porra, um marmanjo de 13 anos que tem uma puta noção também. Vão dar várias gafes. Exato. Ah, e é isso normal, aí. cara. E eu acho que você não tem que se importar muito com isso, não. Tira Acho aprendizado e segue em frente. E ponto assim, mano. Se os outros não gostarem nem entender... Esse é um ponto. Deles, mano. Esse é um ponto que a gente vai discutir aqui. Então, vou pegar, inclusive, o seu gancho, Bara, para o nosso segundo bloco. Para a nossa continuidade aqui, deixa o Rodrigo terminar de fazer o Pix dele ali. Nada. Minha vida é fazer Pix. Sua eu vida faço muito Pix. Faz enfim. para minha conta, por gentileza. Exatamente. A história do Pix. Isso, exato. Faz pro Leon também, tem que fazer. Bonito, tem que fazer. É isso. Então vamos entrar pro nosso segundo. Nos blocos tem VT? Então, ou não? A gente não lembra. Não sei, mas Não falaram sei. que vai ter. Se não tiver, tá tudo Também bem. não faz, Então, na então. dúvida, Roda VT. Boa, seguinte. Então, nosso segundo bloco aqui é socorro, porque a gente tava falando das cagadas ou dos micos dos nossos filhos, e agora nós vamos falar das nossas. Então, o tema é do bloco 2, socorro, sou pai. As cagadas dos adultos. E a pergunta é, eu vou conversar, vai pro Obara, que tá, hoje o Obara tá finzão de falar. perfeito, E o Obara, como você ele viu que nos nunca primeiros episódios ele foi o conteudista dele, tá todo exato. pai, tá. Obara, conta pra gente, então, já que seus filhos não fazem você passar mico, Você faz eles passarem, você pelo faz. menos. E você, Obara, você já cometeu alguma gafe tentando cuidar dos seus filhos em público? Cara, em público não, Tá bom. que eu me lembre. Boa. Eles Mas- não poderiam dizer a mesma coisa. Mas fazendo reunião... Fazendo reunião online em casa, mano, você esquece que eles estão lá, né? Sim. Então, eu lá na reunião, é isso, é aquilo, a reunião mó séria, tal. Aí, papai, eu esqueci de fechar o microfone. Eu falei, passa correndo, pelado atrás. Vou fazer cocô! Aquele grito. Meu, acabou a reunião. Tava uma reunião séria, todo mundo assim. Aí eu fiquei assim, ó. O que eu falo agora? Você dá Pra risada. voltar. Só rir, É cara. isso. Só rir. Aí, tipo, eu falei, gente. Aí os caras, não, é criança, tudo bem, tudo bem.
Só que eu podia ter dado um mute ali no negócio, né? Acontece. Cara, você sabe que eu vou aproveitar esse gancho? A minha não é tão... A minha, na verdade, é pouco engraçada. Na verdade, não é nada engraçada, mas tem a ver com o que você falou e tem a ver com um pouco do nosso tema das paranoias aqui, das vulnerabilidades e tudo mais. Cara, a pandemia, no começo da pandemia ali, quando fechou tudo, a gente foi para casa, fui trabalhar em casa. E, cara, eu tava trabalhando... A Estela, a Isabela nem era nascida, a Estela tinha, sei lá, 2, 3 anos. E eu, tava na reunião com o cliente, falando. Cara, e a Mariana no quarto e a Estela tocando terror em casa. Na sala ali, fazendo as coisas. E aquilo começou a me irritar, cara, assim, porque começou a fazer os barulhos e tal, não sei o quê. Que dá uma angústia, na verdade. Então, eu tava me acostumando, ele tava me acostumando a ser pai, tava me acostumando a trabalhar em home office, tudo mais. Cara, eu sei que, assim, eu meio que fiquei putaço com ela. E aí eu pedi licença, falei, cara, só uma licencinha, só um minutinho, e desliguei a câmera. Mas eu não fechou o mutei o microfone. Cara, eu fiquei puto, eu falei, Estela, pelo amor de Deus. Tipo, mano, por favor, faz silêncio, amor, pelo amor de Deus, me ajuda. Tipo, cara, O microfone é aberto. o microfone Você aberto. fez muito mais barulho do que elas, né? Mas muito mais, velho, mas muito mais. Não, porque o tema era esse aqui. Só faltou ele falar assim, tô aqui na reunião com puta de um babaca, fica enchendo meu saco. Só faltou essa. Só faltou essa. Não fiz isso, porque o cara não é... É raro, mas acontece. tão né? É raro, mas acontece. Mas, cara, e assim... E aí, depois, assim... E beleza, aí a Mari veio ali, contornou, coitada da Estela, com 2, 3 anos, ficou me olhando com aquela cara ali. Enfim, cara, aí eu peguei, sentei, abri a câmera. A hora que eu abri a câmera, eu já vi que a galera tava com uma puta cara, assim, meio de bosta, assim, na verdade. E aí, a hora que eu olhei o microfone aberto, assim, galera, desculpa aí e tal. Não sei Aí o que. você fechou o microfone e a câmera e foi embora, né? Aí eu peguei e falei e tal. Mas, cara, essa foi realmente... Essa é uma... Cara, uma cagada que eu cometi como pai. Cara, tentando educar minha filha. Tentando educar não, cara. Tentando lidar ali com a situação. Porque o começo da pandemia todo Sobreviver. mundo ficou doido. Sobreviver e tal, mas... Eu tenho várias, né? Tenho várias cometendo gafo, tentando educar minhas crianças, mas enfim, eu lembrei dessa porque tinha a ver com o que você falou. E esse é menos engraçado, tirando o fato, né? Que se eu poderia chamar o cara de babaca, mas eu não chamei porque ele não era. Mas aproveitando, Rodrigão, que você deu esse gancho, e você já cometeu alguma gafe tentando cuidar dos seus filhos, dos gêmeos, em público? Bom, cara, eu acho que, assim, tudo é questão de perspectiva e de referência. Eu acho que não. Provavelmente, se você perguntar para minha esposa, ela vai falar que várias. Né? E eu fiquei tentando pensar, enfim, que história. Eu acho que tem uma história que não é exatamente minha, é da Milena. E tem a ver com isso, né? O quanto que... Isso aí, quando Rodrigão, rifa ela. Quando você... Quer falar? Não fala dele. Enfim, a gente tava... Foi ela que estava interpelando ali no momento da birra e da gafe. Mas acho que o ponto aqui é... A gente tem toda uma etiqueta social, uma prática de convívio em ambientes públicos que ela muda no dia que você tem filho, né? E talvez você tenha que tomar algumas decisões ali, não necessariamente são as melhores, mas você está aprendendo. Galera, a gente está aprendendo a ser pai. A todo momento a gente está aprendendo... Até o fim da vida. A viver essa realidade, enfim. E aí a gente estava falando, acho que tem um tema sempre que eu acho que sempre importante, e não importa a sua condição social, acho que uma preocupação que eu pessoalmente tenho é que meus filhos deem valor para as coisas. Né? E não importa o que não importa se eu posso comprar ou não, e às vezes é muito difícil você poder comprar e ainda assim às vezes ter que vetar. E sei lá, o Léo era pequeno, a gente foi comer um lanche na padaria, o moleque já tinha tomado água, suco, sei lá, aí queria outro suco. Pô, o suco custa 15 conto na padoca. Ele falou, você já comeu, não vai, tem suco em casa, essa história. E ele começou a chilicar, a surtar, assim, e acho que tem uma famosa fase, né, das crianças, que é o famoso Terrible Two, né, que dizem que a adolescência da infância, os 2 anos é a adolescência da infância, então a criança está aprendendo a testar os limites, e ali é um momento, para nós foi bastante difícil, né, dobrado nesse momento, então inclusive acho que foi uma decisão muito boa, não foi minha, foi da minha esposa,
A gente foi até buscar terapeuta, né? Mulher é melhor que homem mesmo, velho. Mãe é melhor que pai, velho. Tá tranquilo, velho. E foi muito legal. Acho que foi muito importante para eles, foi muito importante para nós, porque é isso, a gente tá aprendendo a lidar com essa situação, né? Com esse... Como é que a gente lida? E acho que a gente acabou entendendo que nesse tipo de circunstância, se elas são inevitáveis, como diz a Milena, tem que tirar o foco. Né? Tirar o foco, porra, sei lá, tirou o moleque dali, vamos no banheiro, vamos lavar a mão, você precisa lavar a mão, sai. Aí a Milena ainda brinca, que ela fala assim, tenho certeza que tava todo mundo me olhando, falando assim, ela vai levar o moleque no banheiro e vai socar esse moleque. Imagina, jamais. Isso aconteceria. Mas é isso, no fim das contas a gente tá com medo de ser julgado, de as pessoas acharem que é isso, que é aquilo, porque todo mundo tem um palpite, todo mundo tem uma opinião, né? É difícil. E acho que pra gente é isso, nesse tipo de momento você tem que tirar o foco, tentar mudar o foco da conversa para quebrar isso naquele momento. E não adianta, você pode tentar argumentar, isso talvez piore a situação, então não adianta. E acho que pra gente foi muito legal ter feito essa terapia, buscado uma terapeuta especialista em crianças, em educação, foi muito legal, me ajudou bastante. É bacana, minha puta, eu lembrei de uma outra história, mas eu não vou contar, não vou pegar o tempo do meu ponta direita aqui, que corta pro meio, quase o Estevão. O Robin. Vai, Estevão, conta aí sua história. Vamos lá. Qual a gafe que você cometeu? Cara, teve uma gafe que, assim, criança, ela repete o que você fala. Isso é muito bom para você se policiar, para você ficar esperto. Então, criança, ela entende Não falar muito. palavrão no carro, essas coisas. Não, várias. Né? Palavrão é ok, né? Eu mudei Puta, muito essa isso. tem uma história ótima. Palavrão é um cuidado que eu tomo, mas... Cara, o Lucas, ele fazia natação no prédio, na piscina do prédio. E aí tinha uns horários específicos, tinha horário por idade. Então, natação ou cocô? Não, natação. Calma, não tem nada a ver com cocô dessa. Às vezes a história é uma merda. A piscina, criança... A história é uma merda, mas... isso, vai. Desculpa aí. O fato é que a pessoa... Tipo assim, ele queria sempre ficar um pouco na piscina depois da aula. E beleza, só que tinha outras pessoas fazendo aula e havia todos são moradores e tem professor no meio. Então fica aquela administração. Sabe? Vai mais pro cantinho, que é piscina de raia. Vai pra lá, vai pra cá. E tinha uma moça que é bastante complicado que eu vou falar, porque ela tem uns 30 e poucos anos, mas ela tem uma questão de um déficit mental. Eu não sei se ela teve alguma falta de oxigênio, eu não sei, já ouvi falar algumas coisas, boatos, mas ela realmente age feito uma criança de 2, 3 anos. Assim, ela é adulta, tal, então ela é uma situação bem delicada. Não quero parecer capacitista aqui, mas é difícil lidar, né? E aí ela veio e eu vi falando, Lucas, vai mais pra cá, velho. E ela vindo, cara, ela, assim, bem grandona, assim, bem gordinha, vindo, feito um torpedo em cima dele, e empurrou ele mesmo pro lado. Eu falei, pô, Lucas, assim, vem cá pra cá, mas, poxa, aí eu comecei a falar, ela não entende, assim, exatamente como a gente tá conversando, mas por quê? O que ela tem? Eu falei, filho, ela tem um déficit, né? O que é déficit? Filho, ela não... Aí você fica... Aí eu usei um termo que eu não deveria. Eu falei, cara, tipo, filha, ela é tipo retardada. Sabe o que é retardado? É isso, ela é retardada. E é tipo isso, técnica. Ela tem um atraso. Não consegui explicar pra ele. Cara, beleza, saí da piscina e tal. E ele saiu meio que ao mesmo tempo que ela tava, tipo assim, na cadeira do lado, assim, espreguiçadeira de piscina. Aí eu fui secando ele não viu, cara. Ela tava nas costas. Ele com a mãe dela, que a mãe dela tem que tratar ela feito uma criança. Por que é? Não, porque aquela retardada me empurrou, cara. O prédio onde eu moro. Treta, hein, mano? Assim, você fica assim, cara, filho, não usa só... Mas por quê? Aí você quer sumir, você quer desaparecer, você só quer teletransporte, cara. E aí não dá. Depois você ri, né? Depois você conta no podcast. Isso, exato. Mas eu fiquei muito, porque é muito difícil. Eu não sei como lidar, querendo ou não. Como você explica certas coisas para uma criança pequena? Ele tinha, tipo, 4, 5. É muito difícil você usar os termos, exato. Sem parecer preconceituoso. Cara, mas difícil esse também. Negócio de ouvir e repetir é muita treta. Vindo pra cá... Fala perto do microfone. Isso. Vindo pra cá... Aí, ó. Ontem, o Lucas estava em casa lá, passou um Reels do Cavaleiros do Zodíaco com o Ikki, né? E o Ikki, o cara tentava acertar o Ikki falava assim, o mesmo golpe não funciona duas vezes. Com o mesmo cavaleiro, né? exato. Pô, entrei no carro hoje, saí, trabalho e tal, o Eric, papai, bate na minha mão, bate na minha mão. Eu, que bate na minha mão? Você tá louco? Não, dá um tapa na minha mão. Deu tapa na minha mão. Dá de novo, dá de novo. O golpe não funciona duas vezes.
Aprendizado, cara. Eu fiquei assim, nossa, cara, você prestou atenção nisso. Então, cavaleiro, a gente tem que ficar parece. muito esperto no que você tá olhando, porque assim, eu assisti, porque é o desenho da nossa época. Ele tava lá, ele olhou, ele guardou essa parte e bolou uma brincadeira com o irmão, velho. Então tá lá os dois assim, me bate, me bate, me bate. Eu falo, nossa. Mas eu vou só pegar o gancho que a gente vai entrar no bloco 3, mas esse é um negócio importante, assim. Cara, eu sou super policiado com as coisas que eu falo no carro e tal. Tudo bem que eu boto umas músicas para elas escutarem lá que é diferente. Mas a Mariana, cara, outro dia eu fui estacionar o carro e soltou um puta que pariu, alguma coisa assim. Mano, as meninas não sei o quê. Aí depois, papai, a mamãe falou palavrão. Falou. Eu achei Mas- ótimo. Bom, mas eu falo muito palavrão e eu sempre Você é o uso mal educado isso, do quarteto. E infelizmente, sei lá, acho que o meio social, profissional que eu vivi é bastante socialmente aceito, né? Então, agente de propaganda, enfim, no mundo do marketing. E quando os meninos começaram a crescer e entender, a Milena falava assim: se um dia eu for chamada na escola porque eles falaram palavrão, quem vai é você. E eu acho que, pegando o ponto do Leon, a gente sempre teve conversas muito francas e dentro de uma linguagem que as crianças entendem. Acessível, né? E um dia eu expliquei para eles, falei, olha, é o seguinte, falei exatamente assim, papai fala muito palavrão. E não é legal. Onde o papai trabalha, onde eu tô hoje e tal, até é ok. Em alguns lugares, inclusive, nem pra mim é ok. Falei, então, assim, vocês não podem repetir isso porque essas palavras são palavras erradas. Cara, graças a Deus, até hoje, meus filhos nunca tiveram nenhum problema com relação a isso, né? Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala ou como a gente fala. Sei lá, também... É o famoso esponjinha, mano. É o famoso esponjinha e outra, né? Acho que tem sempre um jeito, um tom. Você poderia ter explicado a situação. E aí é o momento, né? E a gente erra, cara. Porra, quem queria que o filho Não, e eu tava um repetisse pouco o negócio? chateado também que a menina passou empurrando ele, jogando ele longe. Fora, Então você tá nessa situação difícil, que cara, você tá chateado. Eu fiquei ela foi feita um torpedo, empurrou ele pra borda, assim, tipo, E aí eu bateu na acho que precisa tomar o cuidado e nos momentos onde acontece alguma coisa que te foge o controle, lembrar de falar, ó, falei isso, Errei mas lá isso tá também, errado, exato, tá errado, isso não tá certo. Essa conversa é sempre Então, essa é uma conversa importante para entender e criar esses limites e esses filtros, né? Concordo. Aliás, isso deveria ser uma pauta, depois eu vou anotar aqui, é uma pauta importante para a gente discutir, porque isso é bastante profundo. Mas vou pegar o gancho do que você faz com seus filhos e vou entrar no bloco 3 do nosso episódio de hoje. Faz um roda VT aí, Bara. Ele bota um sound design desses aí. Que o bloco 3 é técnicas, truques e rituais. Você vai mandar mais um pix? Manda para mim agora, velho. Não, é só... É a Milena? É só o timer aqui É o pra Rafa. gente ver o tempo do Os episódio. caras ouviram a história, estão ligados. Porque os do Rodrigão, pra quem não sabe, são os únicos que têm celular atualmente. É verdade, né? Certo? É verdade, meus filhos têm celular e tem faz tempo. Tá vendo? É verdade. Faz tempo. Uns 3 Os anos. meus ficam pedindo com 6 Ó, anos quer ter não celular. Eu peguei um Não celular vai ter, velho não. meu, que é não vou fazer propaganda, mas é um celular antigo, e ele usa pra bater foto. Faz propaganda, mano. Não tô Pode afim. falar. Não tô afim. Não, mas ele, eu quero. ouve. Ele só bate foto e assiste os episódios baixados, então eu não deixo, tem internet. Funcionou, cara. Funcionou. Pô, isso aí Mas minha, diz que tem minha uma mãe e tec- minha sogra faz com as crianças. Pega o celular antigo e deixa só o joguinho. Então, mas diz que Não, tem uma joguinho técnica muito boa pra você não deixar a criança viciada no celular. Pega um celular velho que não funciona, dá pra ela e fala assim, nossa, ó, isso aqui é muito bom. 5 minutos com aquilo lá e vai largar, meu, não usa mais. É que cara, faz sentido. É que no meu caso, às vezes tem estrada, assim, tipo, os avós moram em Santos, então é muito entediante pra criança. Deixar um celularzinho ali pra ver uma meia hora, 1 hora da estrada, senão você vai virar um inferno também. Não, mas é. Mas, não assim, tem de novo, como. sem internet. Se eu fosse um episódio pai baixado. julgador, eu ia falar pra você, dá um gibi, um livro. Você Aí viu que tem ele uns enjoa, negócios, tem umas cara. mesinhas agora pra ficar desenhando Já dentro do vi. carro? Pô, é legal isso. Vamos voltar pro bloco 3, senão a gente não sai desse lugar aqui. Técnicas, truques e rituais. Já que você deu o exemplo do telefone, Bara, vou começar por você. Quem que eu não comecei? Não, Rodrigo eu não comigo foi comecei. primeiro, né? Então vai você, depois ele começa o próximo, que é o seguinte. Como você lida com o birra em público? Você tem alguma técnica ninja que funciona, Bara? Cara, eu queria ter.
mas é treta. É treta, Essa opa. aqui, não tem muito... Eu acho que assim, primeiro você tem que saber negociar, cara. Chegar pra ele, acho Eu ia que... falar só que primeiras idades, né? Que tem É. idade que é inegociável. Você já ia falar qual idade você tá falando da birra, né? Hoje eu tô falando pro Lucas de 9 e o Eric de 6, assim, que eu ainda consigo chegar e falar, ó, não é por aí, não é legal isso que você tá fazendo, pô, vamos fazer as trocas, né? Ó, Aham. não dá para comprar isso, mas vamos fazer Os aquele acordos, outro. né? Os combinados, né? Mas tem hora que a paciência também chega, né, cara? Aí você fala assim, então beleza, fica aí. E você vira, fala assim, beleza, até mais. E isso aí já me deu Na verdade, assim, espero que não tenha criado um trauma no Eric. Porque, mano, a gente tava numa loja de brinquedos, aquela coisa, vai, gente, vambora. E o Lucas correndo lá no meio, não sei o quê. Aí eu virei e falei, então tá bom, Lucas, tchau. Peguei e virei, saí da loja. Aí a Vi veio comigo. Mano, o Eric começou a chorar desesperado. Não podemos deixar o Lucas aqui, não podemos mas deixar o acontece, Lucas aqui. isso, o irmão surta. Nossa, o irmão... Aí eu falei... fiz isso com a Esther, cara. Então, cara, é um negócio assim, ó, quem tem dois não faz porque vai acontecer. Não, faz sim, porque é bom. Porque daí você fala assim, quer dizer então que você tá preocupado que o seu irmão vai ficar pra trás? Filho, aconteceu várias vezes. Falei, filho, você acha que a gente vai realmente deixar seu irmão? Eu acho também bom. falei a mesma Mas eles coisa. Você são acha? pequenos, eles acreditam. É porque você isso só que tem fogo, você é o cara. único que só tem um. Ah, mas Por isso que você é contra. Essa criança acredita, esse é o ponto. Eles são Cara, muito... então, o meu foi o seguinte, eu vou aproveitar seu gancho, que eu achei bom esse gancho. A minha eu tava na feira com as duas. E, cara, a Isabela queria ir embora, queria sair da... Porra, Quem é que quer ficar na feira? Vamos combinar. Porra, legal, as meninas se divertem, experimenta. Feira é mó legal. É mó mano. legal, mas beleza. O lance é, a Isabela queria sair de rolê e eu tava na barraca comprando as coisas. E a Estela é mais centrada ali comigo e tal. E a Isabela começou, e a Estela, papai, a Isabela tá indo embora. Uma vez, Isabela, volta. 2 vezes, Isabela, volta. 3ª, Isabela, volta. Filha, deixa ela aí. A Estela ficou em pânico, velho. Lógico. Não, papai, como é que você vai deixar? Deixa ela aí. Aí eu falei pra Estela, ela não vai embora. Ela vai sentir a falta nossa e vai voltar. O que no final das contas aconteceu. Pô, mas eu tava ali, eu conhecia todos os feirantes, era num lugar que eu tava em casa, assim. E outro, olhando, e outro. Eu queria estar embora. Não, mas a gente olha, mas você tem um limite, um senso, que você claro. sabe até onde pode ir e tal, não sei o quê. Mas enfim, aproveita a fala da sua técnica ninja de lidar com birras em público. Eu acho que não é muito ninja. E não é só em público, né? Acho que tem um tema... Tem muita coisa que acontece ali na mesa do jantar e cada vez mais, né? Isso é real. Eu acho que a gente sempre fez algumas coisas e acho que apesar de talvez a criança não ter a capacidade de entender completamente aquilo naquele momento, você precisa ir construindo essa negociação desde sempre. Então, acho que a gente tentou fazer isso desde que eles eram pequenos. Pô, não dá certo? Claro que não, mas, cara, a criança vai assimilando. E da próxima vez que acontecer, ela vai entender, porra, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo. Então, acho que tem essa construção e que não importa, na minha concepção, não importa a capacidade de absorção, você tem que ir construindo isso desde pequeno, porque uma hora vai fazer efeito. Não tenha dúvida. Mas eu acho que um ponto que você está trazendo que é importante cara, cada contexto e cada lugar e cada criança exige, às vezes, uma técnica diferente, velho. Exato. E aí, galera, é isso. A gente não tá aqui... Ninguém aqui é psicólogo, terapeuta, especialista. A gente tá aqui contando os nossos causos e o que pro nosso jeito funcionou. Então, eu tô contando o que funcionou E o pra que mim. não funcionou também. E o que não exato. funcionou também. É Exato. isso. Mas acho que outra coisa... Eu acho que outro recurso que eu, pessoalmente, gosto de usar é a boa e velha psicologia reversa. Que agora, né, os moleques têm 13 anos, então funciona super bem, porque eles têm um nível de entendimento grande. Aí o Rafa, porra, pai, o Léo não para de me encher o saco, o Léo não sei o que tem, o Léo... Eu falo assim, cara, se eu fosse você, eu dava um soco na boca dele agora. Vai lá, bate nele, mano. E é óbvio. É o que não vai. Eu nunca bati nos meus filhos, eu nunca encostei um dedo. É isso. Eles não têm referência de agressão. De violência, exato. De violência.
Mano, vai lá, resolve na porrada. Ai, não, lógico que não. Aí, mesma coisa. Ai, mas eu tenho muita lição. O que eu faço? Eu falei, cara, leva sem fazer. Negocia com a professora. Sei que o moleque não vai deixar de fazer. É isso. Essa é uma Então, técnica a boa. psicologia reversa, ela funciona porque ela quebra, acho que, sei lá, né? Não entendo tecnicamente isso, mas assim, o cara fala assim, porra, não, isso não faz sentido. Tipo, não faz sentido eu bater no meu irmão. É isso. E aí você também, naquela mesma linha do que eu falei antes, você dá uma tirada no foco, né? E aí é aquela história, pô, mas você só protege o fulano. É a Isso, mesma sempre coisa. tem. Pô, puta papo chato. Cara, eu nunca ouvi. Tem um, pô. Enfim. Você essa brigava é- com a sua irmã, Léo? Pra caramba. Ah, mas então, a gente porra. é melhor amigo hoje, a gente sabe muito bem. Mas Difícil isso- um dia que a gente não se fala, sabe? Isso Mas a acontece. gente brigava muito. Acho que assim, uma vez eu li até um estudo recente, crianças que dividem o quarto. Achei muito legal. Eu dividi o quarto com a minha irmã até o começo da adolescência. Então você é obrigado a conviver, cara. Não tem essa. Você é obrigado a achar uma forma, obrigado a fazer as pazes. Então, o Lucas não vai passar por isso, né? Vai brigar sozinho. Essa história do Rodrigão, de falar, se pega na porrada, meu pai fez isso comigo e com meu irmão. Só que meu Só que pai aí foi você mais bateu. longe. Não, Ó, meu apanhou. pai montou um ringue. octógono, sabia? Meu pai colocou um colchão Maravilhoso. na sala, falou, vai, agora só vai parar a hora que um dos dois não levantar. Aí eu ficava olhando pro meu irmão do tipo assim, e aí, o que eu faço? Quebrou. Então, eu acho que é... Eu antes de passar para você, eu vou contar, não, porque eu acho que tem uma coisa boa, assim, de novo, não tem técnica ninja, né? Mas assim, coisas que tem coisas que funcionam com a Estela e tem coisas que e a mesma coisa não funciona com a Isabela e vice-versa, por questão das idades. 7 e 4. Aliás, a Isabela faz 4 sábado agora. Mas na parabéns. quinta-feira, foi aniversário do Lucas, agora é da Isabela. Mas tem coisas que eu faço assim, cara, se você fizer isso, você não vai ter aquilo. Não vai ter, velho. E outra coisa que eu começo a fazer também é o seguinte, a gente foi no aniversário terça-feira, a gente foi numa festinha de criança. Mano, eu já vou no carro comendo o cérebro. Ó, a hora que o papai falar, Embora vamos de embora, festa. e vamos embora. Não só Esse- festa, mas é um combinado. Eu faço no carro também muito isso. Mas e tem um lance que... Essa é uma técnica boa mesmo. O que eu faço muito em parquinho, quando a gente leva no parque, é o seguinte. Estela e Isabela, faltam 30 minutos pra gente ir embora. Isso. Faltam 20 minutos, faltam 10... a Isabela, a Estela não tem tanta noção do que é 30, 20, 10. Mas elas entendem que tá acabando o tempo. Aí, Eu sabe- uso o Alexa Cara, pra isso em casa. eu- Eu, Alexa, timer para 10 minutos, aí ele sabe que tem que parar. Eu já ouvi que criança tem pouca referência de tempo. Então, 30 minutos, 3 minutos é quase a mesma coisa. Então, enfim, não sei a efetividade ou não, mas... Tem vezes que funciona e tem vezes que não, velho. Depende. Quando a gente levava a molecada no Playland, né, esse tipo de mas acho que é mais sobre o brincadeira, preparo mesmo, de você ir preparando. Então. na linha do que eu mesmo falei, você vai educando, tá certo? É isso. E a gente falou assim, cara, hoje vocês têm direito a brincar em 5 brinquedos. Só que, tinha um efeito contrário, porque, porra, os caras pegavam aqueles 5 E não jogava. Eles rodavam 7 vezes assim pra ver o que ia jogar, que jogo que rendia mais. E, porra, eu sei que eu falava assim, puta cagada, devia ter feito por tempo, né? Ó, isso. acabou. Mas é a história dos aprendizados, velho. Mas é a Tem os construção. Playland que são por tempo, né? No... Hot Zone, por exemplo. Boa. Então vai, ô ponta direito. Conta aí qual que é a sua técnica ninja pra lidar com a birra do Lucas em Que é público. muito difícil, sempre foi muito difícil. O Lucas, ele hoje tá numa idade muito mais tranquila, mas menorzinho era muito difícil. Ele queria muito impor, eu acho natural, acho até bom, assim, ele deixava claro o que ele queria, o que ele precisava. Quando tinha uns 2 anos, é bom isso, assim, não sei Não, se... eu lembrei. É que a gente pega muito. Não, deixa eu contar o motivo da risada, é rápido, assim. É que a gente fica vendo várias referências de vídeos de pais e mães e tal, pra gente, né, se ambientar. E tinha uma mulher que ela fala o seguinte: você falou da idade do seu filho, de uns 3, 4, que ele se impunha. A mulher fala lá no vídeo: se seu filho com 3 anos escolhe o que ele quer comer, está sendo criado por 2 imbecis, assim, tipo, porque a criança de 3 anos jamais pode escolher o que pode comer, enfim. Tem lá um contexto, obviamente, tem disso. Mas Concordo com ela. Mas me conta, Mas, assim, qual a tipo, técnica? 2, 3,
quando rolava uma birra, assim, um público até em casa, querendo ou não, muda, casa. mas não muda, assim, pega e tira do ambiente, tenta tirar do foco, assim, eu nunca vou conseguir conversar, negociar com uma cliente de 2 anos, cara, 2 anos e meio, você não vai conseguir. Então, Mas você tira do esse daí é ambiente. um ponto importante, velho. Porque se você tentar conversar, Não, só... fala, não, ele tem que entender. Eu acho que Não tem as vai. idades, assim, eu acho que o Rodrigo falou antes de ir construindo, e para muita coisa eu concordo, para algumas coisas eu acho que não é idade, você não tem como, ele não tem repertório para entender aquilo, É ele isso. entender mais pra É frente. isso. Então você não adianta eu falar com 2 anos, baixar no nível do olho, pôr a mãozinha no ombro e falar, filho, olha, sabe o que é? Não temos dinheiro para... Cara, não vai funcionar. Mas com a construção do tempo, e eu acho que é um repertório emocional, um repertório comunicativo também. Quando o Lucas começou a falar mais, tipo, 4, você falava tudo, então o cara ficou muito mais fácil. Qual que é a minha... Eu tenho que me manter calmo. Acho que essa é a principal. Assim, é muito comum o pai é e a mãe difícil, espanarem. E se um... Difícil, cara. Tipo assim, se um tá bravo, o outro tem que estar calmo. Esse equilíbrio mãe e difícil. pai, Mas eu acho que é eu- o segredo, assim. Eu acho que E só completando, só tira. Às vezes você tira, assim. Tipo assim, teve uma situação que eu tava muito bravo. Tava puto com o Lucas. Eu já tava... é muito raro eu falar alto. Vocês me conhecem. Vocês nunca me viram gritar. Eu não falo alto. Inclusive, Esse você negócio. fala baixo, longe do microfone. Inclusive, eu falo baixo, longe do microfone. Mas, exatamente. Bom gancho. Obrigado. Mas o que rolou? Que eu tava assim já... Sabe quando você começa O André tá fisicamente... rachando ali do Coitado, que Vai, ingrato. gente, que ingrato, valeu, sabe? vai. E a Tatiana jogou e falou, não, peraí. Aí eu fui pro banheiro, fiquei, tipo assim, 5 minutos trancado, isolado. Tipo, não alimente os animais ali. E eu voltei já, assim, você precisa. E quando ela tá pé da vida, eu sempre Tem rolou essa isso. troca. Isso é Mas uma você- técnica boa você- mesmo. Se você estiver sozinho, que hoje é mais o meu caso, né? Eu fico muito mais sozinho com meu filho pela separação. Caramba, se mantenha calmo, acima de tudo. Eu sempre tive um acordo com a Milena que era, cara, a gente nunca vai se contradizer na frente deles. Pode estar torando, a gente pode não concordar, mas a gente não vai contradizer. Isso funcionou muito bem. Hoje ela, tipo, dá uma protegida forte na molecada. Então, às vezes, ela me dá uma desautorizada nesse sentido, mas é que é ali no argumento e de boa, eu entendo. É o papel da mãe. Eu vou É o até papel anotar da mãe. esse tema é bom, cara. É o papel da Relacionamento mãe. com as mães. Que ela fala assim, daqui a pouco eles vão embora, daqui a pouco não vai ter mais filho isso. aqui. Tem vezes que eu sou esse ela cara aí tem também. esse negócio. Enfim, já até perdi o que eu ia falar dessa história, então viajei. Eu tô falando muito baixo, é isso que eu Não, só pega o ponto aí. Você só tá pra- falando que a tá Milene não, de defende você os se manter moleques. calmo. Então, Era isso. da gente não contra-argumentar, mas eu lembrei o que eu ia dizer. Porra, principalmente quando eles eram pequenos, a Milena ficava muito mais em casa com eles do que eu. Saía, chegava tarde, uma época eu trabalhava até muito tarde, então eu chegava tarde, ela já estava cansada pra cacete. E no melhor dos objetivos de não contrapor ela, eu comia a pilha dela e eu já chegava em 7 tons acima, então já chegava... Então é difícil. É difícil. É difícil você acertar o tom e, cara, não tem jeito. É. Eu Mas tenho. se você se mantiver calmo, é uma coisa que eu aprendi. Quando eu vejo calma que eu tô... não é muito minha praia. Não, mas você precisa se manter dentro da sua Ah, norma, mas da eu- sua caixinha. Você não pode sair dessa caixinha. Cara, toda vez que eu beleza, saí, mas eu só tem que ter piorei. bom É senso. difícil, velho. Não, eu não tô É julgando, difícil, gente. cara. Eu perco a paciência. Quem não perde? Pô, pega o trânsito. É um negócio que mais me tira da paciência, por exemplo. Com o Lucas no carro, eu mudei muito, por exemplo. A gente falou de trânsito uma vez. Não sei se falando. foi no podcast ou se foi em off mesmo. É. Mas, cara, se você se mantiver calmo numa situação em público com a criança, você pode ter certeza. Você vai sair 10 passos em vantagem, cara. Pelo menos é o que eu aprendi. Não, mas é. Sim, mas sim, mas sim. cara, pra mim é mais difícil ficar calmo em casa. Não, e eu tenho esse combinado com com a Mari. certeza. Em casa é sempre pior, porque você É, tá você tá à Você tá à protegido vontade. Puta, exato. pelo seu território, né? Exatamente, cara. E eu tenho esse combinado Não, com a Mari, No público eu me comporto bem, na média. na média. É. Na média. Não, eu tenho esse combinado com a Mari. Pô, se ela tá lá com as meninas e ela estourou, eu entro. É isso. E Alguém aí, tem que salvar a se eu criança. estourar, É. e se eu estourei, ela vem, ela entra e tal. Pô, dura quando os dois estão putos, velho. Não, mas não pode. Porra, é difícil, Mas velho. aí não pode. O menos puto, o mais calmo. É você vai. óbvio, exato. A Tati usa uma frase muito boa. Alguém tem que salvar a criança. Porque no final, você Essa é uma puto, boa, eu nunca pensei por esse A lado Tati aí. fala desse jeito. Então, assim, tira, isola. Ela é mais calma do que eu, mas eu geralmente... E, na essência, é a mãe que cumpre esse papel. hoje em não, dia, eu acho que não não. sei. Eu acho que pro Difícil perfil, prever. enfim. Acho que a gente não vai ser cabe muito aqui, cancelado nesse episódio hoje, mas Não fala. cabe aqui, mas eu acho que a mãe cumpre esse papel de trazer
trazer equilíbrio. Mulher é muito mais sensata, é muito mais... Isso é verdade. tem muito Corrigiu, mais hein? Corrigiu a tempo. Eu Mas até eu- concordo, mas eu acho perder a paciência é humano, cara. Não é sobre ser pai e ser Sim, mãe. Mas não, eu- e um dia é você, um dia é ela, um Isso, dia os... é isso, que é isso. o foda é isso, um dia vão ser os dois e... Mas enfim. o ponto eu acho que a gente não percebe que perde a paciência tão fácil quanto elas. Porque várias vezes, cara, eu tô conversando com as crianças e falo, por que você tá nervoso? Eu falo, mas eu não tô nervoso. É isso. Só que, tipo, pra ela parece que eu tô... Cheguei lá assim, vai todo mundo aqui, eu desci a porrada em todo mundo. É, Mas mas aí você fala sempre num tom é, áspero. aí você fica assim, mas eu falo É pra ela, um tom mas de voz mesmo. eu falo assim, mas eu falo assim com meus amigos, eu tô mó de boa. Nossa, mas você é muito grosso. É, o que Bar, não eu sei queria o quê. dizer que você tá meio agressivo Obrigado. mesmo. É. Vivi, conversa com a Milena. Nossa, é os lances, cara, que tipo, aí o Lucas e o Eric ficam assim, só olhando assim pra mim. E aí é o ponto de ser esponjinha. Ouviu uma vez ela falando isso pra mim, É isso. né? Agora ele só usa isso Aí ele contra vira e você. fala assim, você sempre tá nervoso? Eu falo assim, você ouviu sua mãe, né? É Você ouviu sua mãe, é porque eu isso. não tô nervoso. Tá sim, tá sim. Eu falo assim, tá bom, Lucas. É, tem umas... Mas no final acabou virando aqui algumas técnicas, né? Se manter calmo aí dentro do... Manter Ter que fazer calmo. a troca. O ritual de vir no carro comendo o cérebro das crianças ali pra Isso é acertar legal. algumas coisas do Fazer negócio. os combinados, né? Eu faço Os muitos tru- combinados. Porra, cara, eu acho que combinado funciona. Sendo bem honesto, acho que combinado funciona em... 90%. Puta, eu acho alto 90%. Eu acho que funciona em alguns casos. Depende da idade. Né? Depende da idade. Sabe uma coisa que eu reparei bem? Por exemplo, terça-feira agora a gente foi na festa e a Mari não foi. Eu fui com as duas meninas. Cara, as meninas são duas crianças em casa, comigo e com a Mari. São duas crianças diferentes quando tô só eu em casa. São duas crianças quando tá só a Mari em casa. total. São duas crianças quando a Total gente tá isso. fora. Cara, são Isso, duas isso crianças. cabe um episódio já. Cabe, Isso. cabe. Crianças Acho que a criança- metamorfose. Eu vou falar pra câmera. Criança é muito pior com a mãe. Eu percebo isso. Eles são muito mais difíceis com as é mães, ele que tá cara. falando. Não, é porque eles sentem Aliás, mais... o lado sim. dali tá ruim com as Não, mas mães, é- né? mas eu- não, Eu mas vou eu- salvar o não, Léo, mas vou eu jogar uma salvo. boia. Não, Mas é peraí, mas eu falo verdade. de você ser mais confortável com quem... A mãe é mãe, gente. É isso. Mãe é mãe, isso é mãe é fato. mãe. Mãe é Você mãe, tá mais mãe, à te amo. vontade, você É abre isso. mais o seu coração. Cara, quando tá eu, o Lucas e a Tati, ele geralmente é mais difícil, sim. E é isso, e num contexto, que aqui no final do episódio é ruim de colocar no contexto, onde na média a mãe ainda tem um convívio mais intenso com o filho, isso gera mais intimidade, gerando mais intimidade, você também tem mais liberdade para atiçar e para testar os limites. Eu acho que é isso que acontece. Então sim, acho que é um pouco disso, mas enfim. Não, mas eu acho bom que, inclusive, cara, assim, a gente tem um ponto aqui agora que é essa história das dicas, assim, cara. Porque tem coisas que... Tem técnicas, truques e rituais que funcionam, ou nem sempre. Mas tem algumas dicas, assim. E, cara, eu vou falar uma... Eu vou começar comigo, até para dar o tom do negócio. Cara, hoje... Foi hoje? Não, foi ontem. A Mari saiu para ir num evento super cedo de casa. E eu acordei sozinho com as meninas em casa. E tem todo um ritual do café da manhã e tal. Só que a Isabela acorda antes da Estela. E a Isabela acorda super de bom humor, tal, tipo o pai. E a Estela, tipo alguém que eu não vou falar aqui, porque eu não quero ficar do lado da mesa que briga com as mães. A Estela, ela tem um problema mais de acordar, ela é mais difícil de acordar com mais mau humor e tudo mais. Cara, e ontem só que as duas precisavam acordar no mesmo horário que eu ia levar ela para a escola juntas e tal. Aí eu catentei no quarto. A Isabela adora fruta de manhã, então, Isabela, essa fruta tá na mesa, tá não sei o quê. E a Estela já virou pro lado e já emburrou. Aí eu peguei e falei assim, quem vai querer um docinho junto com a fruta no café da manhã? Que elas tinham ganhado suspiro na festa anterior. Porra, na hora, a Estela já, eu quero e tal, não sei o quê. humor Então, muda, Roubou no jogo. roubei no jogo, mas é dica do pai. O tema aqui é dica do pai. Então eu tenho... Cara, eu lido com essas coisas assim, cara. Eu abro umas exceções ou umas coisinhas assim do tipo... Pra aliviar a tensão e para as coisas fluírem melhor. Não, e até como Essa- na forma de combinado. Você chega e fala assim, se você levantar agora, eu te dou. Se você demorar, eu não vou. Eu vou fazer isso. desses E só podia minutos, comer o eu suspiro consigo. depois da Da fruta. fruta, É isso, exato, primeiro come a fruta e exato. depois o suspiro. Outra forma de combinado que funciona. Isso. Mas isso, a Elisa, essa terapeuta que eu falei que a gente foi e tal, ela falava, tem não que é não, tem não que é sim. Então, tipo assim, vai matar seu filho, dar um suspiro de manhã?
No meio das férias? Não vai. Não vai Então, ser o às dia vezes, inteiro. É isso. vale a pena o efeito colateral. Você tem alguma dica? Você leva alguma coisa no carro, nos lugares, para ter ali como um artifício para lidar com as crianças, Obara? Ah, mano, a tablet é sempre a negociação, né? Pô, eu achei Na que havia verdade, um biscoito de polvilha, sabe? Umas é o coisas Zap, assim. né? Não, mas a tablet eles não levam no carro, isso eu não deixo, né? Mas no carro eles são de boa, assim, no geral. Eu acho que a primeira coisa tem que conhecer o que eles gostam. Eu Boa. acho que isso daí é a primeira coisa O que você depende tem da idade também. É, E conhecer o que eles não gostam. não, exatamente. Não, mas eu digo de comer essas coisas, porque começa aquelas coisas assim, o irmão gosta do negócio, eu já não gosto mais, porque eu sou mais velho, eu tenho que gostar de outras coisas. Tem essa, Caraca, velho, me conta verdade, como é que é. esquecido desse detalhe. Não, mano, tipo, por exemplo, o Lucas sempre comeu salada. Sempre. Super de boa. Ganhou medalha na escola por comer todos os tipos de vegetais Caraca. possíveis. Que tinha lá um O evento de maior quem comia. comedor de salada. Aliás, É. alimentação é um ponto que eu tinha pensado pra gente tratar. Vou anotar aqui. Aí, o que você imagina? Que o Eric vai ser igual. Mano, o Eric, ele pega a pizza, a marguerita ali, ele olha assim, tem orégano, ele vai tirando um por um, porque é verde. Não importa, velho. Ele tira um por um, aí ele olha e fala assim, agora eu como. Eu não Pede consigo uma entender mussarela, não pede essa mais marguerita. fissura que a molecada tem de tirar a verde. porra da salsinha, do orégano. Nossa, o meu come tudo. Mas depende. Não, O meu é igual o depende, prêmio é o é. Mr. Salada lá. É porque Então, você não tem irmão, ele não tem irmão. Só que aí o que acontece? Com isso, o Lucas agora começou a, não sei se eu gosto também de tudo que eu já comia. isso. Mas tem uma É, fácil, É não tem fácil. jeito. Passa. Então, assim, cara, eu acho que a dica que tem é assim, você conhecer e entender que isso vai acontecer, você vai passar nervoso, não tem jeito. Você vai passar nervoso, não tem jeito. Total. Mas eu acho que o ponto principal aqui também é assim, eu concordo com o Leon, é manter a calma, mas também a hora que você errar, você não sofrer tanto com isso. Eu tô falando porque eu sofro. Pô, esse é um puta tema. Quando sofro eu, demais. tipo... Você é não- o mais pairanoico da turma aqui, né, Japa? nesse aspecto deve ser, velho. Mas assim, Mas eu sofro Não, mas também. todo mundo sofre, cara. Não, Você porque se assim, ó, arrepende, se você você quer fazer se melhor. você dá uma bronca errada, se você faz uma negociação que você fala assim, nossa, que negociação nada a ver que eu fiz O aqui, tom que que castigo você nada a usa. ver que eu fiz É aqui. isso, é isso. É, exato. Você fala- Ou até o tom que você dá uma bronca que você deveria dar, mas você sobe o nível e fala, puta, você já se invalida já, porque o É. tom que você usou já tá errado. Só que isso que me ajuda muito é a Vi, porque ela fala assim, tá, meu, já foi. Você fez isso porque você gosta dele, você isso. errou, pensa aí, não vai fazer de novo. Boa. Só que aí eu fico lá, nossa, cara, o que eu fiz com isso aqui? Mas não tem nada mais libertador, e aqui já vou tomar a palavra. Cara, Eu não sou dono desculpa, dela, não tenho os pedir naming rights da desculpa, palavra. Cara. Eu acho que Também quando a acho. gente sabe que errou, pedir desculpa Isso é legal de libertador. ensinar, né? Sim. É libertador, então a gente não pode, tipo, ser durão. E aqui acho que... Mas isso que você está falando, na pandemia também teve um dia, eu estava em call. Aí, aqueles problemas, pandemia, tudo acontecendo, e o Lucas lá, querendo atenção, zoando do meu lado, pulando, não sei o quê. Meu, terminou o call, eu fechei, chamei ele e falei assim, Lucas, porra, você vai ficar fazendo isso, não sei o quê. Foi a primeira vez que ele chorou, quando eu dei bronca. Aí eu olhei para ele e falei assim, agora você vai chorar. Ele olhou para mim e falou assim, é porque agora eu sei que você ficou bravo de verdade. Aí eu falei, cara. agora é de verdade? Antes eu sei que você tava bravo pra eu parar. Agora eu sei que você tá bravo de verdade. Malandro. Essa é uma boa Tem história. até uma história meio boba, mas meio Conta, boa nisso. conta, Cara, é Léo. rápido. Eu tinha... eu morava com a minha ex-esposa, né? Então tinha uma rede na sacada. Ele tava lá, eu falava, ó, cuidado, tá balançando muito. Sabe quando você fica assim, pô, vai cair, cuidado. Um dia eu ouço um barulho, pum, assim. Cara, eu tava na cozinha, essa cozinha americana, eu fui rápido pra sala sacada. Eu olhei e falei, filho, o que foi? E depois eu, não, nada, já foi. Eu falei, não, o que foi, filho? Ele tinha 4 ou 5. Aí eu peguei, o que foi? Você caiu? Eu caí, ele começou a chorar. Eu falei, tá doendo onde? Fiquei preocupado. Ele falou, não, é que eu achei que você ia brigar comigo, porque eu já tinha passado umas 3 vezes. Ó, vai lá. Não sei. Aí eu fiquei me sentindo uma merda, isso, porque ele não queria admitir, não queria sentir dor, não queria me irritar. E foda-se a minha... Desculpa, dane-se a minha irritação. Na verdade, é o bem-estar dele que importa. Ele é uma isso. criança sozinha, porque assim...
Mãe fazendo aquilo, pai fazendo aquilo. Todo mundo tem isso no apartamento. Você está fazendo alguma coisa, tá lavando a louça, tu não sei o quê. Você não consegue dar uma atenção 100% e o coitado estava brincando na rede. Boa. Fiquei me sentindo muito mal, cara. Você sabe que agora esse episódio a gente não vai conseguir subir no YouTube como permitido para as crianças por causa do seu linguajar. palavrão. É Ele isso, falou mas tudo palavrão. bem. Ele também falou e tal. Esse lado da mesa, é isso. Mas, cara, mas vergonha a gente passa mesmo. Mas história boa aqui é o que não falta nessa mesa aqui, que é muito legal. E no fim das contas, rapaziada, é o seguinte: é disso que a gente vai rir depois e vai continuar rindo, rindo e rindo. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso terceiro episódio. Esse foi o gancho aqui para o nosso fechamento. Então, eu queria, de novo, agradecer você que nos está vendo ou ouvindo, você que está nos ouvindo. Compartilhe suas histórias. Agora temos todos os canais aqui: Instagram, Spotify, Facebook, TikTok e YouTube. Né? Precisa ver se está faltando. Acho que está tudo aí, né? Tá aí, tá aí. Então, compartilha com a gente a história, né? Os seus momentos ou os micos inesquecíveis que você teve com seus filhos. Obrigado, Obara, por mais esse episódio. Por você, eu sei que você não tinha vergonha de nada que seus filhos faziam em público, mas agora você tem. Rodrigão, centroavante, obrigado aí mais uma vez pelas histórias boas. E Leon, muito obrigado também. Eu queria fechar o seguinte: esse aqui é o lado que está salvo pelas mães. Esse é o lado que vai ser cancelado. Eu não. Vocês que fizeram tudo errado. Mas é isso aí, obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, Andrezão, aí pela gravação. Estamos aqui no Voz Estúdio. Estúdio Voz. Estúdio Voz, podcast. E é isso, valeu, rapaziada. Fechou o episódio 3. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.